Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, várias sugestões para o Dia dos Pais. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é 1,5 kg de carne, 3 colheres de molho inglês, 3 colheres de azeite de oliva, 1 colher de café de tempero caseiro, 2 colheres de sopa de cheiro verde, e aqui nós temos uma pitada de pimenta calabresa, uma pitada de orégano e uma pitada de pimenta do reino em pó. Então esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos colocar em uma tigela pequena o molho inglês, o azeite, o tempero caseiro, os condimentos aromáticos e o cheiro verde. E nós vamos misturar bem. Nós deixamos o molho inglês aqui separado, porque nós já colocamos o molho inglês aqui. Mas se vocês quiserem que fique mais líquido, aí vocês podem acrescentar um pouquinho mais de molho, tá? Nós colocamos 1 colher de sopa a mais de molho inglês. A quantidade de carne influencia muito na quantidade de temperos que você vai preparar. Essa quantidade aqui, ó, dá para preparar 1,5 kg de carne que nós compramos, tá? Agora nós vamos fazer uns buracos assim na carne, olha, para o tempero que nós vamos colocar, ele adentrar melhor e a carne ficar bem mais temperada. Essa nossa receita é uma receita para fazer uma carne de panela rápida. Então nós não vamos deixar ela marinando não. Marinando e deixar ela um pouco para o tempero pegar. Nós vamos temperar e já vamos fazer. Então nós perfuramos a carne toda. Agora nós vamos colocar em toda a carne esse tempero que nós fizemos, olha. Cheirinho bom, gente. Então nós terminamos de temperar a nossa carne. Na panela de pressão, nós vamos colocar o equivalente a 3 colheres de azeite de oliva. A manta de gordura da carne nós vamos deixar por baixo, tá? Nós vamos selar a carne. Primeiro do lado que está a manta de gordura, depois nós viramos do outro lado. Agora nós vamos virar o lado da carne. Nós douramos todos os lados da carne. Nós colocamos água o suficiente para quase cobrir a carne, tá, gente? Fica assim, ó, uma parte dela fica fora da água. Agora nós vamos tampar. Eu já ensinei para vocês em outros vídeos como nós fechamos a panela de pressão. Essa carne aqui é chã de fora. Daqui a 30 minutos nós vamos olhar ver se ela já está cozida. Depende muito da qualidade da carne que você comprar, o tempo de cozimento. E nós contamos o tempo de cozimento a partir do momento que começa a apitar esse pino aqui. Aqui, gente, começou a apitar agora o pino da panela. Já se passaram 30 minutos e começou a chiar o pino da nossa panela de pressão. Então agora nós vamos ver se a nossa carne está cozida. Já saiu a pressão, então nós podemos abrir a tampa. Olha, gente, cheirinho bom. Olha, está cozidinho, olha. Como eu falei com vocês, essa carne aqui cozinhou nesse tempo. Olha aqui, tá soltando os fiapos aí. Dependendo da carne que você comprar, ela pode demorar mais tempo. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Tá desmanchando à toa a carne, olha. Um cheirinho delicioso, um aroma muito bom. Olha aqui. É muito fácil de fazer. A nossa sugestão foi de uma carne que fosse muito prática, só colocar na pressão. O temperinho também está muito bom, um aroma delicioso. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 2 kg de lombinho suíno, 1 kg de batata bolinha. Aqui nós chamamos de batata bolinha, essa batata aqui, ó, desse tipo, mas em cada região ela tem um nome específico. 1 litro de água quente,
2 cebolas médias cortadas em rodelas, cheiro verde à vontade, 2 colheres de sopa de molho inglês, 1 colher de sopa de molho tipo shoyu de qualquer marca, 2 colheres de sopa de azeite, meio copo do caldo do limão. Aqui nós temos meia colher de café de manjerona, meia colher de café de orégano, 1 pitada de pimenta calabresa, meia colher de café de tempero caseiro, 1 pacotinho de tempero em pó sabor carne e óleo à vontade para dourar a nossa carne. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos misturar o tempero em pó sabor carne na água quente. Misturamos bem para dissolvê-lo e vamos reservar esse caldo. Nós vamos misturar os ingredientes de tempero. O molho shoyu, o molho inglês. Nós já temos aqui no potinho a pimenta calabresa, o orégano, manjerona e o tempero caseiro. E o azeite. Vamos misturar bem. Nós vamos colocar o limão por cima da carne, somente o limão. Agora que nós vamos colocar o tempero que nós fizemos aqui agora. Vamos misturar bem mesmo, tá? Quanto mais nós misturarmos, melhor a carne absorve o tempero. Com essa mesma quantidade de tempero, nós podemos temperar de 1,5 kg a 2 kg de lombinho. Nós vamos colocar em uma panela de pressão óleo suficiente para dourar a carne. Nós não vamos cozinhar a carne agora não, nós vamos apenas dourar. Nós vamos mexendo assim com uma colher de pau até dourar todos os lados. Nós douramos todos os lados da carne. Ela diminui um pouco de tamanho. Então agora nós vamos despejar o caldo de carne que nós misturamos na água quente. Agora nós tampamos a nossa carne. O pino da panela de pressão começou a chiar agora. Estamos abaixando o fogo e vamos contar apenas 10 minutos a partir do momento que está começando a chiar. Depois é que nós vamos colocar as batatas. Já se passaram 10 minutos que o pino da panela de pressão começou a chiar. Então nós apagamos o fogo. Então nós paramos o cozimento na água fria, porque essa carne é muito macia, senão ela vai ficar cozinhando demais e vai atrapalhar a receita. A carne ainda não está cozida não. Então nós colocamos a batatinha, ela vai cozinhar no caldo da carne, junto com a carne. Vamos colocar a cebola e o cheiro verde. E a carne ainda falta terminar de cozinhar. Agora nós tampamos a panela e no fogo alto nós vamos esperar o pino começar a chiar. Agora que o pino da panela de pressão começou a chiar, nós vamos esperar 5 minutos. Já se passaram 5 minutos, este pino aqui está chiando. Então nós apagamos o fogo e agora nós vamos esperar esfriar normalmente, na temperatura ambiente. Nós não vamos levar debaixo d'água para poder esfriar, não. Vamos deixar quietinho aqui até a pressão sair. Isso vai fazer com que termine o cozimento dos ingredientes que estão dentro da panela de pressão. Nós sabemos que não tem mais pressão na panela, quando nós levantamos o pino assim, não faz barulho nenhum. Então agora nós vamos abri-la. Essa batata cozinha muito rápido, por isso nós deixamos 5 minutos na pressão e depois terminou de cozinhar com a panela tampada. Aqui, gente, está cozidinha, olha. Está do ponto que nós queremos, ela está bem cozida, sem estar desmanchando. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso. Olha como ficou cozida a carne. Bem cozida mesmo. A batata também. Olha como ela está cozida. Ela tem que ficar assim, olha, não desmanchando à toa. E pode comer a casca também, tá, gente? Por isso nós higienizamos ela antes de fazer, porque nós comemos a casca também. A casca da batata tem muita vitamina. E o acompanhamento, a sugestão é o arroz
Olha aqui, gente, só de pegar já tá desmanchando. Está muito bem temperada. Vale a pena vocês fazerem essa receita. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje é 1,5 kg de lombo suíno. Pode ser qualquer tipo de carne. 3 colheres de sopa de molho inglês. 1 colher de café de tempero caseiro. E 1 pitada de pimenta do reino em pó. Nós vamos usar também um tomate grande picado, meia cebola grande picada, 2 colheres de sopa de molho de tomate, nós já temos a receita postada, 2 colheres de sopa de cheiro verde, 2 colheres de sopa bem cheia de amido de milho, 1 colher de sopa de mostarda. Aqui nós temos 1 pitada de colorau, 1 pitada de alecrim, 1 pitada de pimenta calabresa e 1 pitada de orégano. Esses ingredientes aqui são opcionais, mas dá um gostinho muito bom na nossa receita. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos temperar a nossa carne. Ela veio com essa manta de gordura, mas nós vamos deixar porque nós vamos selar. Então vamos deixar essa manta, não vamos retirá-la não. Nós misturamos o molho inglês com o tempero. Misturamos. Nós vamos temperar a carne primeiro. Depois nós vamos usar mais temperos, tá, gente? Isso aqui é só para começar. Agora nós vamos selar esta carne na panela de pressão. Nós selamos todas as partes da carne. Agora nós vamos colocar o molho de tomate, a cebola, os condimentos aromáticos, a mostarda. Agora nós vamos dissolver o amido de milho em meio copo de água. Nós não podemos colocar ele puro não, porque senão empelota. E colocamos aqui dentro. Agora vamos colocar o cheiro verde. Agora nós vamos colocar água o suficiente para cobrir só um pouco a carne. Cobre tudo não. Fica assim, gente, olha. Misturamos bem. Agora nessa parte aqui vocês podem colocar o ingrediente que quiser, tá? Nós não vamos colocar mais nada não, que já está muito bom. O amido de milho é espessante, para o molho ficar bem grossinho. A carne não fica submersa. Nós vamos tampar a panela. Está no fogo alto. Quando começar a chiar esse pino aqui, aí nós abaixamos o fogo e vamos continuar no cozimento. Agora que o pino começou a chiar, nós vamos abaixar o fogo e vamos contar de 20 a 30 minutos, depende do tipo da carne que você for fazer. Aqui nós vamos contar 20 minutos, que essa carne é macia. Já se passaram 20 minutos, a nossa panela está cozinhando a carne. Apagamos o fogo, nós esperamos a sair a pressão, nos levantamos assim, ó, podemos abrir a panela. Olha, gente, está muito cozida, olha. Mas como eu falei com vocês, depende muito do tipo da carne. Se nós abrirmos e tiver dura, aí nós deixamos mais um tempo. Você conta o tempo a partir do momento em que o pino começa a chiar. Cheirinho bom, gente. Está bem cozido, está desmanchando, olha. Agora nós vamos partir. Agora que nós cortamos em fatia a nossa carne, é uma sugestão. Nós colocamos o molho assim por dentro. Em cada abertura nós colocamos o molho. Fica muito gostoso. Agora nós vamos decorar nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso e muito fácil de fazer. A sugestão de molho que nós demos, vocês podem acrescentar ou tirar qualquer ingrediente que quiser. Mas fica muito gostoso fazendo assim. Nós podemos colocar um pouco de molho assim. Esse caldo aqui, depois vocês podem usar quando for fazer algum legumes, pode comer com arroz. Fica muito gostoso. E aqui são sugestões de acompanhamento. Um arroz, uma salada.
Fica muito gostoso mesmo essa receita, muito fácil de fazer. A quantidade de macarrão que nós vamos usar em nossa receita depende muito do tamanho da travessa. Essa travessa aqui, ela mede 30 centímetros de comprimento, 18 centímetros de largura e 4,5 de altura. Então nós vamos usar 6 rolos de ninho. Esse macarrão aqui ele chama ninho, que ele tem o formato de um ninho. Pode ser de qualquer marca, desde que seja desse formato. Então aqui nessa travessa nós vamos usar 6 ninhos. Vamos usar também 2 copos de água filtrada, 1 copo de molho de tomate, queijo parmesão ralado à vontade, 100 gramas de presunto ou apresuntado picado em pedaços pequenos, 100 gramas de queijo mussarela picado em pedaços pequenos, 3 colheres de requeijão cremoso, azeitonas picadas à vontade, orégano à vontade e 1 colher de café de tempero em pó no sabor de sua preferência para nós misturarmos a água. E papel alumínio para cobrir a nossa receita. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Primeiramente nós vamos ligar o forno, temperatura média 180 graus para ir aquecendo. Nós forramos o fundo da travessa com molho de tomate. Em uma tigela nós vamos colocar o presunto ou apresuntado, o queijo mussarela picado, azeitonas picadas e vamos colocar o requeijão cremoso. Misturamos bem. Aí, gente, fica assim, ó. Reservamos. Nós vamos colocar o tempero em pó na água. Misturamos. Agora nós acomodamos o macarrão dentro da travessa. Se você for fazendo uma travessa maior, aí você tem que colocar mais molho de tomate. Agora nós vamos colocar dentro do macarrão essa mistura que nós fizemos aqui, ó. Fazemos uma leve pressão. Vamos colocar em todos os ninhos. Aí, gente, nós estamos acostumados a fazer essa receita com essas medidas, dá a conta certinho, olha. Agora, com esta água temperada, nós vamos colocando devagarzinho assim. Tá vendo? Fica assim, essa parte de cima aqui, ó, não é coberta não. Agora nós colocamos o papel alumínio. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 20 minutos. Depois de 20 minutos, nós retiramos e vamos colocar o queijo parmesão ralado e o orégano e levamos novamente ao forno para terminar o cozimento. Já se passaram 20 minutos que a nossa receita está no forno. Olha aqui, gente. Está quase cozido o macarrão. Nós apertamos assim, para ele afundar um pouquinho e cozinhar essa parte de cima. Senão a parte de cima fica cru. Nós estamos acostumados a fazer, então no meu forno é 20 minutos. Você controla no seu forno aí o tempo. Agora nós vamos colocar o queijo parmesão ralado. E opcional, nós vamos colocar o orégano. Fica muito gostoso. Agora nós vamos levar ao forno o tempo suficiente para derreter o queijo, porque o macarrão já está quase cozido. E sem o papel alumínio, tá, gente? Aqui, gente, já está pronta a nossa receita. Já derreteu o queijo. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso, muito fácil de fazer essa receita. Olha aqui, gente, o macarrão ficou bem cozido. E o recheio que nós colocamos dá um sabor muito especial à nossa receita. Muito gostoso mesmo. Aqui, gente, o macarrão fica no ponto certo, olha.
Não fica com muito líquido e nem fica muito seco. Muito gostosa mesmo essa receita. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita: 250 gramas de macarrão, 2 copos de água, 1 colher de café de tempero caseiro, 2 colheres de sopa de óleo, 4 colheres de sopa de extrato de tomate, queijo parmesão ralado à vontade. E aqui, gente, para enfeitar a nossa macarronada, é opcional. Então nós vamos usar ovos, azeitonas, tomate para fazer aquela flor, aquela rosa de tomate. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. A primeira coisa que nós devemos fazer quando vamos fazer a macarronada é colocar a água para ferver. Gente, quando ela está assim borbulhando, olha, está no ponto que nós queremos. Então nós colocamos o macarrão, nós colocamos 1 colher de óleo, para ele ficar bem soltinho. E colocamos também uma pitada de sal. Agora uma coisa importante, gente, a água está fervendo. Nós não colocamos o macarrão na água fria não, tá? Tem que ser água bem fervendo mesmo. Olha aqui, gente, nós pegamos um fio do macarrão. Ele tem que ficar assim, al dente. Al dente quer dizer, ele não está muito cozido e não está também cru. Então podemos pegar com a mão, que esse macarrão aqui não vai voltar para a panela não. Então você quebra ele assim, olha. Ele está um pouco consistente, não está cru, mas também não está cozido. É no ponto ideal que nós queremos para fazer a nossa macarronada. Isso é muito importante, tá, gente? Ficar uma macarronada bem gostosa, é ficar nesse ponto o macarrão. Então nós apagamos o fogo. Agora, gente, nós jogamos ele no escorredor. Então agora nós abrimos a torneira e damos um choque térmico nele para ele parar o cozimento. Se ele continuar quente do jeito que está, ele vai cozinhar mais. Nós fazemos assim agora para escorrer bem a água. Olha que bonito, gente, olha como ele está, olha, soltinho. Não está grudento, não está cozido demais, não está cru. Olha, tem que ficar assim, olha. Vai ficar bem bonita a nossa macarronada e bem gostosa. Agora nós vamos reservar o nosso macarrão e nós vamos fazer o molho. Para fazer o nosso molho, nós vamos colocar as 2 colheres de sopa de óleo. Vamos colocar 4 colheres de extrato de tomate. Vamos colocar 1 colher de café do nosso tempero caseiro. E os 2 copos de água. Então nós mexemos bem, fogo baixo. Agora nós tampamos e vamos esperar 20 minutos. Não vai secar a água. Olha que molho bonito, gente. Não queimou. Nós deixamos aqui no fogo baixo. Nem precisou de mexer nele não. O segredo do nosso molho é esse. Ele fica consistente no fogo baixo, soltando do fundo da panela, olha. Um aroma delicioso. Esse é o ponto que nós queremos. Então está pronto o nosso molho. Agora que nós cozinhamos o nosso molho, nós vamos colocar o macarrão numa travessa. Vamos colocar só metade. Então nós vamos colocando assim aos poucos, fora do fogo. Nós vamos misturando o molho no macarrão. Nós vamos usar só metade do molho. Olha que bonito, gente. Vamos colocar o restante do macarrão e mais um pouco do molho. Nós deixamos só um pouquinho assim na panela, olha. Depois nós vamos usar esse pouquinho. Mexemos para misturar bem o molho no macarrão. Olha que bonito, gente, olha. O macarrão está no ponto que nós queremos, olha. Ele ficou cozido al dente. O molho também ficou bastante cozido. Agora nós vamos enfeitar o nosso macarrão. Agora nós vamos levar ao forno por uns 2 minutos só para derreter o queijo, tá? Então, gente, está pronta a nossa macarronada. Olha que bonita, gente, olha. Macarrão soltinho, com molho muito gostoso, derreteu o queijo. Muito saborosa essa macarronada. E agora, como eu falei com vocês, nós pegamos o molho que nós não colocamos na macarronada, nós colocamos ele na mesa, que esse molho aqui, ele pode ser consumido, você pode colocar ele em cima do arroz, porque ele está cozido. Olha aqui, pode colocar ele em cima do arroz, pode colocar em cima de uma carne.
Ele pode ser usado separado assim, porque ele ficou 20 minutos cozinhando e está bem consistente. Ele serve de acompanhamento na comida. Você pode colocar o macarrão no prato e colocar mais molho por cima, tá? É muito gostoso esse molho. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são meio copo de queijo parmesão ralado, 250 gramas de macarrão espaguete, 2 ovos inteiros, 150 gramas de bacon picado, 1 colher de café de pimenta do reino em pó, 1 colher de sopa de salsinha picada e meia colher de café de sal. Esta receita foi adaptada ao paladar brasileiro devido à dificuldade de adquirirmos os legítimos ingredientes da cozinha italiana. Apesar de não ser a receita original, fica muito gostoso nós fazermos desse jeito. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar o bacon. Nós não precisamos de acrescentar óleo nem azeite não, porque o próprio bacon já tem a sua gordura. Nós vamos dar uma leve dourada no bacon. Nós vamos aquecer a água para cozinhar o nosso macarrão. Aí, gente, ele fica assim, olha. Não podemos deixar queimar e nem ficar cru. Fica nessa tonalidade, assim. Nós apagamos o fogo para ele esfriar. Em uma tigela, nós vamos colocar os ovos inteiros. Vamos desmanchá-los. Agora, com a ajuda de um fouet ou um batedor de claras, nós vamos bater bem mesmo, olha. Nós misturamos bem, mas muito bem mesmo, tá? É a dica da nossa receita, nessa parte aqui, ó. Porque este molho que nós estamos fazendo aqui, ele vai ser cozido no calor do macarrão. Aí, gente, ficou bem batido, ó. Agora nós vamos colocar o queijo parmesão ralado. Agora nós vamos misturar também. Pode ser o queijo parmesão ralado grosso, ou então aquele ralado mais fininho. Agora nós vamos colocar a pimenta do reino em pó. E a salsinha em pedaços bem pequenos, olha. Misturamos bem. Agora nós vamos reservar, que depois nós vamos colocar um pouco da água do cozimento do macarrão. Vamos reservar. Então já deixamos reservado o molho e o bacon. Agora vamos cozinhar a massa. A água do macarrão já está fervendo. Nós vamos colocar apenas o sal para a massa ficar com gostinho bom. Nós vamos deixar ele no cozimento al dente, nem muito cozido nem cru. Aqui, gente, já está no ponto que nós queremos, al dente. Então nós apagamos o fogo. Agora nós colocamos o macarrão para escorrer. Olha, agora nós pegamos assim uma concha dessa água quente que cozinhou o macarrão e misturamos no molho. Rapidinho, olha. Nós despejamos esse molho no bacon. Temos que ser bem rápido para o macarrão não esfriar. O macarrão quente é que vai cozinhar esse molho que nós fizemos. Olha aqui, o macarrão tem que estar assim, ó, soltando fumaça. Ele que vai cozinhar o ovo do nosso molho. Temos que ser bem rápido. Aqui, gente, fica assim cremoso, olha. Esse branquinho aqui é o queijo, tá vendo? É o queijo. O ovo não talhou, não. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Nós colocamos salsinha desidratada para enfeitar. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso. E o ovo não está cru, porque ele foi cozido com o calor do macarrão. Então, com esses ingredientes que nós colocamos, fáceis de encontrar, fica muito saborosa essa receita. Nós temos aqui peito de frango. Já limpamos, tiramos a pele, as gorduras. Nós vamos usar o nosso tempero caseiro.
Vamos usar, olha, os condimentos aromáticos opcionais. Pimenta do reino, orégano, alecrim e colorau. Vamos usar 2 colheres de azeite, 2 colheres de molho tipo inglês e 1 colher de molho tipo shoyu. Aqui nós temos a cebola, são 3 cebolas grandes cortadas. Ela tem que ser cortada assim, um pouco grossinha, olha, não pode ser muito fina não. Primeiramente nós vamos acender o forno, temperatura alta. Não é média não, tá, gente? Porque sempre nós usamos a média. Para essa receita tem que ser temperatura alta, para ir aquecendo. Nós vamos usar o nosso tempero caseiro. Vamos usar os nossos condimentos. Ó, vamos colocar tudo numa vasilha, olha. 2 colheres de azeite. Vamos fazer um creme, tá? Para poder temperar o frango. 2 colheres de molho tipo inglês. E 1 colher de molho tipo shoyu. Esse molho é muito forte, por isso tem que ser 1 colher só. Agora nós vamos mexer. Fica um creme escuro, mas é assim mesmo, por causa do molho que eu falei com vocês, que faz o tempero ficar escuro. Estamos de luva, porque nós temos que pegar assim, olha. Para o tempero adentrar, sabe? Pegar, temos que esparramar bem mesmo, porque senão o tempero fica só por fora, por dentro fica sem gosto de nada. Que um tempero bem feito e bem esparramado assim, não precisa deixar de véspera muito tempo não. Agora nós vamos pegar uma forma, pode ser de vidro, de alumínio, nós vamos untar com azeite. Com a ajuda de um pincel ou então de um papel toalha. Agora nós vamos fazer uma espécie de uma caminha. Então, gente, nós cobrimos o fundo da travessa, olha. Porque a cebola, ela hidrata o frango, para ele não ficar ressecado. Agora nós vamos levar o frango ao forno, temperatura alta, por 55 minutos. Já se passaram 55 minutos que o nosso frango está no forno. Aí você dá uma olhadinha, porque às vezes, dependendo da chama do seu fogão, ele cozinha em 50 minutos ou então em 1 hora. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Agora nós vamos decorá-la. Nosso frango assado ficou muito gostoso, ficou macio, bem cozidinho. Olha aqui, gente, como é que ficou. Bem temperado. Vale a pena fazer essa receita. Nesta nossa receita, os únicos ingredientes que não podem faltar é o frango e a maionese. Os outros ingredientes, todos são opcionais. Você vê o que tem na sua geladeira ou o gosto das pessoas que vão consumir. Aí você pode misturar. A batata palha à vontade, um peito de frango desfiado, cenoura crua ralada, cebola, tomate sem sementes, azeitonas, caldo de meio limão, cheiro verde, milho verde, maionese, creme de leite, uma pitada de sal, uma pitada de pimenta do reino em pó. Eu não falei a quantidade porque depende muito do gosto de cada um. Se você gostar mais, você coloca mais. Só o frango e a maionese que são a base da receita. E aqui nós temos ingredientes para enfeitar o nosso prato. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Vamos colocar o tomate sem sementes, a cebola, azeitonas, sempre mexendo, tá, gente? O milho verde, colocamos o frango desfiado. Nós cortamos em pedaços maiores o frango. Se você cortar pedaço muito pequeno, esfarelar ele muito, ele vai sumir na receita, que a receita vai ficar cremosa. Agora nós colocamos o sal e a pimenta do reino a gosto. Vamos colocar a cenoura ralada, ela está crua, por isso nós ralamos. Além de ficar um prato bonito, fica muito saboroso. Você pode fazer o ano todo, mas geralmente nas mesas de ceia de Natal e Ano Novo, você encontra essa receita. Colocamos o cheiro verde. Agora nós esprememos a metade de meio limão.
Nessa parte aqui, você prova o tempero. Se você quiser, pode colocar qualquer outro ingrediente que você queira para temperar o nosso salpicão. O creme de leite e a maionese, você coloca também a quantidade que você preferir. Se você quiser um salpicão mais cremoso, você coloca mais creme de leite. E agora vamos colocar a maionese. A maionese também você coloca a quantidade que desejar. Essa receita ela pode ser bem cremosa ou não. Depende muito do gosto de cada um. E do costume de cada região também. Às vezes a mesma receita ela é preparada de um jeito em uma região de nosso país, em outra preparada de outro jeito. A batata palha é aconselhável colocar na hora que for consumir, porque se ela for levada à geladeira, ela vai murchar. E é gostoso comê-la bem crocante. Nós vamos colocar agora que nós vamos gravar. Mas se fosse para ceia de Ano Novo, de Natal, nós colocaríamos na hora em que for consumir. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Esses enfeites também são opcionais. Mas se você for colocar na mesa para ceia de Ano Novo, ou uma festa, uma comemoração, fica bonito você enfeitar. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Nós recebemos quase 800 solicitações para essa receita para a ceia de Ano Novo. Mas ela pode ser consumida durante todo o ano. Muito fácil de fazer, tem muitas opções. Você pode acrescentar amêndoas, uva passas, nozes, castanha, maçã verde. Você pode misturar nessa receita. Existem várias maneiras de fazer essa receita. Eu vou mostrar para vocês o jeito que eu sempre fiz, uma maneira rápida e fica muito saboroso, tá? Nós vamos usar 6 peças de coxa e contracoxa. Nós não vamos tirar a pele não, tá? Na hora que for comer é que nós tiramos, tá? Vamos fazê-la assim assada com a pele para proteger, para não ficar ressecada. 4 batatas médias picadas em rodelas assim, dessa largura, ó. Não pode ser muito fina, não. 4 batatas médias. Uma lata de cerveja. Aqui eu vou usar cerveja preta, mas pode ser qualquer cerveja, tá? De qualquer marca. Vamos usar 1 colher de sopa de ketchup, 1 colher de sopa de mostarda, 1 colher de café do nosso tempero caseiro, tá? 1 colher de café. 2 folhas de louro, 2 colheres de sopa de maionese, 1 cebola média picada em pedaços bem pequenos, 2 colheres bem cheias de sopa de cheiro verde, 1 pitada de orégano e 1 pitada de pimenta do reino. Esses são os ingredientes que nós vamos usar. Muitos aqui são opcionais, mas é bom você usar todos que fica muito saboroso, tá? Nós vamos colocar em uma tigela todos os ingredientes para temperar o frango, tá? Olha aqui. Nós picamos a folha de louro. Todos os ingredientes, ó. Cheiro verde, o orégano, pimenta do reino, tempero caseiro, a maionese, ketchup e a mostarda. Vocês notam que não colocamos molho não, tá? Nem molho inglês, nem molho shoyu. Aí nós vamos misturar assim, ó. Então nós misturamos bem para formar um creme, olha. Agora nós vamos colocar uma a uma e vamos mexendo assim, olha. Não precisa esperar muito tempo para o tempero adentrar no frango, não. Nós podemos temperar assim, ó, misturando bem uns 5 minutos, tá? Quanto mais nós misturarmos, mais temperado fica. Então, gente, nós ficamos 5 minutos mexendo aqui, ó. Agora nós vamos colocar a batata forrando a forma que nós vamos usar. Então, nós fizemos como se fosse uma caminha na forma, olha. Para depois nós colocarmos o frango por cima, olha.
Então nós colocamos aqui na forma, olha, e colocamos o tempero por cima assim, olha. Tá? Nós raspamos na tigela, que estava lá na tigela, e colocamos por cima. Agora nós vamos colocar somente meia lata de cerveja. Não vamos colocar a lata inteira não, tá? Como eu disse pra vocês, nós estamos usando a cerveja preta, mas pode ser a branca também, pode ser de qualquer marca. Olha, umedecemos assim, olha, com a cerveja, ó. Agora nós vamos levar ao forno 45 minutos, aí nós vamos retirar, colocar o restante da cerveja, depois deixar por mais 45 minutos, um total de 1h30. Nós não vamos precisar de colocar papel alumínio, que nós colocamos a batata. A batata, ela solta uma água que ela hidrata o frango. Do jeito que tá aqui, nós vamos levar ao forno alto. Gente, se passaram 45 minutos. Agora nós vamos colocar o restante da cerveja, tá? Então agora nós vamos voltar ao forno por mais 45 minutos. Olha como ficou bonito, um aroma delicioso, nosso frango assado na cerveja. A batata também, gente, ficou cozida, olha, tá vendo? E ela pegou o tempero que nós colocamos no frango, ela pode ser consumida também, tá? Ficou ao todo 1h30 no forno. Olha aqui, gente, como ficou macio, cozido, olha aqui, olha. Um aroma delicioso, muito saboroso, olha. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 3 ovos inteiros, uma lata de leite condensado, a mesma medida de leite comum e 1 colher de café rasa de amido de milho. E nós vamos usar para fazer a calda meio copo de açúcar. Nós vamos colocar no liquidificador o leite condensado, os ovos e 1 colher de café de amido de milho. Agora nós vamos bater por 5 minutos, tá, gente? 5 minutos mesmo, para ficar bem cremoso o nosso pudim. Agora nós vamos reservar essa mistura e vamos fazer a calda. Nós vamos fazer a nossa calda de caramelo. Nós despejamos meio copo de açúcar, fogo baixo, e vamos esperar derreter. Aí, gente, começou a derreter o açúcar. Nós vamos fazer uma quantidade pouca de calda, porque nós vamos fazer o nosso pudim numa forma pequena. Se nós usarmos uma forma grande, não vai caber dentro da panela de pressão. Nós vamos misturando até derreter todo o açúcar. Aí já derreteu. Agora nós vamos jogar a água. Aí deixamos só um pouquinho para engrossar a calda, tá? Agora nós apagamos o fogo. A forma que nós vamos usar é essa pequena aqui, ó. Tá? Para ela caber dentro da panela de pressão. É muito fácil de ser encontrada, forma pequena assim. Então, com a calda ainda quente, nós vamos jogar ela na forma. Nós vamos rodando assim para untar a forma. Vocês notem que a calda já está engrossando. Temos que ser rápido. Agora nós despejamos o que nós batemos no liquidificador nesta forma. Agora nós pegamos um papel laminado, a parte brilhosa para dentro. E nós colocamos assim por cima da forma. Nós colocamos o papel laminado porque senão pode ir água dentro do pudim. Para proteger o pudim, tá? Nós apertamos assim, olha. Uma dica que eu quero dar para vocês, gente. Nós não podemos fazer essa receita em forma de plástico, não. Tem que ser forma de alumínio, tá? Tem que ser forma igual essa daqui, ó. Não pode ser forma de plástico, não. É muito importante isso. Uma forma de alumínio. Então, nós colocamos o papel alumínio cobrindo a forma.
Nós vamos usar uma panela de pressão grande. Se você usar a panela pequena, a forma não vai caber dentro dela. Então tem que ser uma forma pequena e a panela grande. E para colocarmos, nós fazemos assim, olha. Nós tombamos a panela. Olha, desse jeito, ó. Aí vamos virando a panela assim, ó. Olha como é fácil. Aí, não entornou. Tá vendo como é fácil? Agora, olha as medidas, gente, de água que nós vamos colocar. Nós vamos despejar um copo de água nos cantinhos da panela. E mais meio copo. Então, 1,5 copo de água. Vocês prestem bem atenção nessas medidas e quantidades, que panela de pressão não é perigoso. Só saber usar que não tem perigo, tá, gente? Só fecharmos bastante, assim, bem direitinho. Panela de pressão é muito útil. Você sabendo usar, não tem perigo, tá? Fechamos direitinho, tá bem vedada, olha. Aí nós vamos contar 10 minutos a partir do momento que começar a apitar. Então vamos levar ao fogo agora. Aqui, gente, começou a apitar o pino da panela de pressão agora. Então nós vamos contar 10 minutos a partir de agora. Não podemos esquecer não, tá? Já se passaram 10 minutos, o pino está chiando. Então nós vamos apagar o fogo. Nós não vamos mexer na panela não, vamos deixar ela esfriar sozinha. Só vamos abrir, depois que ela parar de fazer esse barulho, perder a pressão, que ela vai acabando de cozinhar o nosso pudim. Aqui, gente, já saiu toda a pressão da panela, olha. Então nós vamos abrir. A panela já esfriou, gente, olha. Então nós fazemos assim, olha. Viramos a panela e tiramos o pudim assim, ó. Tá? Ainda ficou um pouquinho de água, tá vendo? Não secou totalmente, não. Por isso que nós temos que deixar 10 minutos, que é o tempo para cozinhar o nosso pudim sem secar a água. Olha que bonito, gente. Então nós fazemos assim, não é para desenformá-lo, não. É para facilitar na hora que for desenformar. Nós vamos levar à geladeira por 2 horas. Já se passaram 2 horas que o nosso pudim está na geladeira. Mas se tiver muito calor, se quiser deixar mais tempo, pode, tá? Nós vamos fazer assim, para ajudar a desenformá-lo. Agora nós vamos desenformá-lo. Vocês viram como ficou bonito o nosso pudim, gente? Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente, que consistência, olha. Aqui, nem parece que foi feito na panela de pressão, né, gente? Parece que foi feito do modo convencional mesmo no forno aí. Olha aqui. Nós recebemos mais de 300 solicitações para esta receita, pudim de leite condensado na panela de pressão. Muito rápida, gasta pouco gás, fica muito saboroso. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é 1 copo de iogurte natural, uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite e aqui nós temos um envelope de suco em pó no sabor da fruta que você vai fazer. Se você não tiver o suco em pó, pode ser gelatina também em pó. Você pode fazer com a fruta de sua preferência. Aqui nós vamos fazer de pêssego. E a cereja para enfeitar, é opcional. Se você não tiver também, não precisa. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos colocar no liquidificador o leite condensado, o iogurte natural, o creme de leite e o suco sabor pêssego em pó. Agora vocês vão saber por que chama sobremesa de preguiçoso essa receita, porque ela é muito fácil de fazer. Nós vamos bater no liquidificador por 3 minutos. Olha a consistência que ele tem que ficar, gente, assim, bem cremoso.
Dependendo da potência do seu liquidificador, pode demorar 2 minutos, 3, mas tem que ficar assim, bem cremoso. Esse pêssego aqui nós compramos em lata. Nós retiramos o líquido, então nós picamos e reservamos alguns para enfeite. Mas você pode fazer também com morango, com abacaxi, com a fruta de sua preferência. Nós podemos fazer também em travessas ou em potinhos individuais. Nós vamos colocar em tacinhas individuais. Olha como ele fica cremoso, gente. Nós colocamos só um pouquinho no fundo de cada tacinha. Nós estamos acostumados a fazer, essa quantidade aqui dá para 5 tacinhas. Mas se você não estiver acostumado com essa receita, você vai fazendo aos poucos, uma por uma, tá, gente? Agora nós colocamos a fruta que nós picamos por cima do creme. Você pode fazer de morango também, você pica o morango, coloca assim no lugar onde nós estamos colocando o pêssego. Essa quantidade de pêssego aqui é de uma lata, mas a quantidade fica de preferência de vocês. Então nós colocamos aqui nas tacinhas o pêssego que nós picamos. Agora nós vamos completar com o creme. Vamos colocar assim todas as taças. Agora nós vamos levar à geladeira por 30 minutos. Você pode deixar mais tempo, porque quanto mais endurecido estiver o creme, mais gostosa fica a receita. A geladeira, tá, gente? Não é no congelador, não, na geladeira. Aqui, gente, nós deixamos por 2 horas, porque fica mais consistente, muito mais gostoso. Mas se você tiver com pressa de comer, em 20 minutos ela já vai começando a ficar durinha. Agora nós vamos enfeitar com as frutas de nossa preferência. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. E fazendo assim numa taça, cada um pega a sua quantidade, se tiver mais gente. Você pode fazer também numa travessa grande, enfeitar do jeito que você quiser. Pode fazer de abacaxi, de morango. Muito gostosa essa receita. Esse creme é muito gostoso, vale a pena vocês fazerem. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa receita são 8 sabores diferentes de gelatina. Tem gente que fala assim, vou fazer só de 4 sabores, que já dá cor. Mas é bom fazer sabores diferentes, que dá um gosto muito bom na nossa receita. Nós vamos fazer um sabor de abacaxi, cereja, uva, maracujá, morango, framboesa, amora e limão. Algumas cores são parecidas, mas o sabor é diferente. Por isso que é bom colocar sabores assim variados, que fica muito gostoso. Vamos usar também 2 pacotes de gelatina sem sabor e incolor. É muito importante usar essa gelatina aqui, porque ela que vai dar liga para a nossa receita ficar bem consistente. Vamos usar também uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, e opcional um vidro de leite de coco. Fica muito gostoso colocar o leite de coco. Então esses são os nossos ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa receita gelatina mosaico. Nós vamos fazer a nossa gelatina de uma maneira diferente para ela ficar mais consistente. Na caixinha fala para você colocar 250 ml de água quente e 250 de água fria. Essa receita eu aprendi e faço dela sempre desse jeito. Nós colocamos somente 250 ml de água quente. Nós não colocamos água fria. E vamos mexendo aqui até nós vermos que já dissolveu todo o pó. Agora que nós já dissolvemos a nossa gelatina, nós vamos colocar no pote e vamos colocar para gelar. Nós vamos fazer assim com todos os sabores em potes diferentes e vamos colocar para gelar por 2 horas. Nós fizemos cada sabor de gelatina em potinho separado. Depois nós deixamos esfriar e colocamos na geladeira. Não pode colocar quente na geladeira, não. Então nós deixamos por 2 horas. Vocês olhando assim parece que é a mesma coisa, mas não é não. O aroma é diferente. Cereja, framboesa, uva, morango, amora, limão, o abacaxi, maracujá, que parece a mesma coisa, mas são sabores diferentes. Então por isso que é bom fazer de sabores variados. Então agora nós vamos cortar em pedaços, assim, ó.
Agora nós vamos pegar uma tigela e vamos colocar na tigela, olha. Nós vamos fazer assim com todas elas, olha. Olha que bonito que ficou, gente, olha. A minha mãe não chamava isso de mosaico, não. Ela chamava de bolo de gelatina colorida. Agora nós vamos reservar a nossa gelatina. Aqui tem um copo de água morna. Nós vamos colocar 6 colheres de água morna, mais para quente do que fria, tá, gente? Agora nós vamos mexer assim até dissolver essa gelatina incolor e sem sabor, tá, gente? Nós dissolvemos a gelatina incolor e sem sabor na água morna. Não pode ser água quente fervendo não, tá, gente? Nem água fria. Tem que ser uma água morna, mais para quente. Então agora nós vamos colocar no liquidificador esses ingredientes aqui, olha. Nós vamos bater agora por 2 minutos. Agora nós vamos misturar na gelatina esse creme que nós batemos no liquidificador. Nós vamos colocando o creme misturado na gelatina. E mesmo a gelatina estando consistente, nós temos que mexer devagar para ela não desmanchar. Então misturamos bem. Agora nós vamos pegar uma forma de pudim e vamos despejar. Mas antes, para ele não agarrar na forma, nós pegamos a forma e passamos uma água nela. Mesmo se a forma de pudim for de plástico, é bom nós passarmos a água assim, tá? Tiramos todo o excesso da água. E agora nós despejamos a nossa receita na forma. E agora nós vamos acertando assim, para ficar igual todos os lados. Que depois ele vai gelar, vai ficar na consistência de um pudim. Agora nós vamos levar à geladeira por 2 horas, para ele ficar bem consistente. Já se passaram 2 horas que nós deixamos a nossa gelatina na geladeira. Deu para ela ficar bem consistente, gente, olha. Nós vamos passar a espátula em volta assim, para ela soltar bem. Nós fazemos assim para descolar. Agora nós vamos desenformar a nossa gelatina com cuidado. Muito bonita, olha, consistente. Nós gostamos de colocar vários sabores de gelatina, porque fica um aroma muito delicioso, um sabor muito gostoso. Você fazia assim com sabores variados. Agora nós vamos partir para vocês verem a consistência que ficou. Além de bonita, essa receita, ela exala um aroma delicioso, uma mistura de todos os sabores da gelatina que nós colocamos. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é papel alumínio para cobrir o peixe, limões à vontade, pode ser o limão siciliano ou galego, azeite de oliva à vontade, pimenta do reino em pó, sal, orégano, e aqui nós temos 1 quilo de peixe filé de merluza. Ele estava congelado, nós deixamos 8 horas na geladeira para ele descongelar lentamente. Você pode usar o peixe de sua preferência. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Antes de iniciarmos a nossa receita, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Primeiramente, nós vamos temperar o nosso peixe com sal. Passamos bem assim, olha, apertando bem para o tempero entrar. Agora nós colocamos a pimenta do reino em pó.
Colocamos o limão. Esses ingredientes de tempero são opcionais, mas dá um gostinho muito bom na nossa receita. Agora colocamos o orégano, é opcional também, tá? Agora nós vamos juntar uma forma com azeite. Agora nós colocamos o papel alumínio na forma que nós juntamos. E colocamos o filé de merluza por cima do papel alumínio. Agora nós colocamos azeite de oliva para não ficar ressecado. E cobrimos com a outra parte do papel alumínio. Lembrando a vocês que a parte brilhosa fica sempre em contato com o alimento, para apressar o cozimento. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, por 30 minutos. Depois desse tempo, nós tiramos o papel alumínio e deixamos mais 10 minutos sem o papel alumínio. Já se passaram 30 minutos que o nosso peixe está no forno. A gente já está cozido. Nós vamos deixar agora uns 10 minutos até ele ficar um pouquinho corado, sem o papel alumínio, tá? Já se passaram 10 minutos que a nossa receita estava no forno sem o papel alumínio. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um cheirinho muito bom. Nós atendemos as sugestões de como fazer um peixe assado, simples, saboroso e muito fácil de fazer, para pessoas iniciantes que nunca fizeram um peixe assado. Essa receita realmente é muito fácil. É só temperar o filé de peixe e colocar para assar. Não tem segredo, qualquer pessoa iniciante na cozinha faz. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Aí, gente, desmanchando, olha. Muito gostoso. Aqui nós usamos o filé de merluza. Não precisou de colocar muito azeite, não. Mas dependendo do peixe que você for fazer, se ficar muito ressecado, você coloca mais azeite. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa receita é meio quilo de sardinha, um pimentão grande verde, meio pimentão vermelho, meio pimentão amarelo, 3 cebolas grandes picadas em rodelas, 2 tomates grandes picados em rodelas, cheiro verde a gosto, meio limão, meia colher de café de tempero caseiro, meia colher de café de pimenta do reino. Aqui nós temos 1/3 do copo de vinagre branco, 1/3 do copo de água e 1/3 do copo de azeite. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa receita. Quando nós compramos a sardinha, geralmente ela vem assim, sem cabeça e com a cauda. Para fazermos a nossa receita, nós vamos cortar essa parte da cauda dela, mas vamos cortar assim, olha, vamos deixar presa essa ponta. Para facilitar que ela vai ser feita assim, essa receita, ó. Se nós cortarmos tudo, ela pode abrir na hora que for na pressão. Então nós vamos cortar assim, ó. Aí nós tiramos a cauda, ela fica presa na ponta. Que na hora que nós for colocarmos na panela de pressão, ela vai ficar assim dobrada. Nós vamos pegar o nosso tempero caseiro, olha como que ele rende, gente. Vamos passando assim, nós prendemos ele com a mão, olha. E vamos passando um pouquinho em cada sardinha, ó. Bem pouquinho, tá? Porque o nosso tempero é muito forte. Nós vamos fazendo assim em todos eles. Agora nós vamos pegar a metade do limão e vamos espremer sobre a sardinha. Se o limão tiver pouco caldo, vocês usam o limão inteiro. Esse aqui tá com bastante caldo, meio limão já deu para a sardinha toda. Agora nós vamos deixar descansar por uns 20 minutos para o tempero adentrar na nossa sardinha. Já se passaram 20 minutos que a nossa sardinha ficou aqui no tempero. Se vocês quiserem deixar mais tempo, pode. Mas 20 minutos é o suficiente. Agora aqui na panela de pressão, nós vamos fazer as camadas. Nós vamos colocar no fundo a cebola, vamos forrar a panela toda com a cebola. Agora nós vamos colocar o pimentão.
precisa ser muito não, tá? Porque nós vamos fazer mais camadas. Podemos colocar o pimentão verde, o vermelho e o amarelo. As cores dos pimentões são opcionais. Você pode colocar só o verde. Agora nós vamos colocar a sardinha. Como eu falei com vocês, aqui ela tá aberta. Nós vamos fechar ela assim, olha. E vamos forrar também ela na panela, olha. Agora nós vamos colocar o tomate. A quantidade também, gente, tudo é opcional, tá? Se vocês quiserem colocar muito, coloca, pouco. Vamos colocar mais cebolas. Agora nós vamos colocar a pimenta do reino. Vamos colocar o cheiro verde. Só metade do cheiro verde, tá? E vamos fazer outra camada de sardinha. Vamos colocar o tomate, pimentões, cebola, mais uma camada de cheiro verde. Agora nós vamos colocar os outros ingredientes que faltam para completar a nossa receita. Vamos colocar a água, 1/3 do copo de água, 1/3 do copo de vinagre branco e 1/3 do copo de azeite. Esparramamos bem o azeite para ele pegar bem todos os ingredientes. Agora nós vamos tampar e levar ao fogo por 15 minutos. E não se preocupe em queimar, não, porque a cebola ela solta água. Então a água da cebola vai ajudar a cozinhar a sardinha. A partir do momento que começa a chiar, esse pino aqui, nós contamos 15 minutos. Então vamos deixar no fogo alto e aguardarmos. Agora começou a pitar o pino da panela de pressão. Então nós abaixamos o fogo. Se passaram 15 minutos, que a panela começou a chiar. Então nós vamos apagar o fogo. Nós não vamos abrir a panela de pressão agora não. Nós vamos esperar esfriar normalmente por uns 15 minutos até sumir a pressão. Esta receita nós temos que fazer assim. Se for abrir agora e mexer na sardinha, ela vai quebrar. E nós queremos a sardinha inteira. A panela já está fria, gente. Então está sem pressão. Aí nós podemos abrir. Olha, gente, que bonito que ficou. Cheirinho bom. Tiramos com cuidado, tá? Para não quebrar a sardinha. Este caldo aqui, vocês podem usar em outra receita. Não joga fora não, porque é um caldo muito gostoso, com gosto da sardinha e dos ingredientes de tempero. Está um aroma delicioso a nossa receita, gente. Olha aqui, a sardinha ela fica inteira. Ela fica cozida, muito gostosa. Pode ser servido com acompanhamento de um arroz branco. Pode ser comida também com pão. Dentro de um pão francês, sabe? Fica muito gostoso. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é 1 quilo de peixe. Pode ser qualquer tipo de peixe. Aqui nós temos o filé de merluza. Usaremos 1 limão, tempero caseiro à vontade. Para empanar a nossa receita, usaremos farinha de rosca à vontade, farinha de trigo à vontade, um ovo inteiro, 2 colheres de sopa de leite comum e uma pitada de sal. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos passar o tempero caseiro em todos os pedaços do peixe. Esse peixe ele estava congelado. Nós deixamos na geladeira, na parte de baixo, a noite inteira, dentro de uma vasilha comum. Aí ele descongelou sozinho, dentro da geladeira. Agora nós vamos espremer o limão. Se o limão tiver pouco caldo, você usa 2. Se você não gostar de limão, você pode não usar. Mas fica muito gostoso colocar limão em peixes. Então nós terminamos de temperar o nosso peixe. Nós desmanchamos a gema de ovo e a clara, batendo assim ligeiramente. Colocamos o leite e a pitada de sal. Misturamos e despejamos em uma vasilha maior.
Se você quiser, você pode misturar na farinha de trigo, ou então na farinha de rosca, condimentos aromáticos, como orégano, manjericão, alecrim. Pode misturar também raspas de limão, fica a seu gosto. Mas nós vamos fazer de uma maneira bem simples, como foi o solicitado em nossa receita. Primeiramente, nós passamos o filé de merluza, ou o peixe de sua preferência que você for fazer, na farinha de trigo. Apertamos bem assim para fixar bem a farinha. Balançamos assim para sair o excesso. Passamos no ovo. E agora passamos na farinha de rosca. Fazendo uma leve pressão assim para fixar bem a farinha no peixe. Dos dois lados. Aqui, gente, fica assim. Agora vamos fazer assim com todos eles. Então, nós terminamos de empanar os nossos filés de peixe. Enquanto nós vamos colocar o óleo para aquecer, nós vamos deixá-los na geladeira. Em uma panela no fogo baixo, nós colocamos o óleo para aquecer. Nós fazemos o teste com objeto de madeira. Se começar a borbulhar assim, já está no ponto para receber a fritura. Nós colocamos o peixe, deixamos 1 minuto e meio mais ou menos de um lado e mais 1 minuto e meio do outro. Aí, gente, rapidinho fica pronto, ó. Aí colocamos em papel toalha para ficar bem sequinho. Agora nós vamos colocando os outros filés. Pode colocar quantos quiser, dependendo muito do tamanho da panela que você for fritar. Nós balançamos assim para tirar o excesso do óleo e colocamos em papel toalha. Agora vamos fazer assim com todos os filés. Então nós estamos terminando de fritar os nossos peixes. Apagamos o fogo. É bom sempre nós colocarmos diretamente sobre um papel toalha, tá, gente? Para o papel toalha ir absorvendo a gordura do peixe. Não coloca um em cima do outro, não. Se não couber em uma vasilha, você coloca em outra. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso. Agora vamos mostrar para vocês como que ficou. Olha que delícia, gente. A casquinha fica bem crocante. Muito gostosa essa receita, gente. Muito fácil de fazer. Se você quiser, você pode colocar no fubá também, que fica bom. Uma dica muito importante, depois de fritá-lo, colocá-lo diretamente sobre uma toalha de papel. Aqui nós temos as sugestões para fazer a nossa salada fria de macarrão. Nós escolhemos o macarrão fusilli ou parafuso, de qualquer marca, tá, gente? E ele colorido assim fica mais bonito, que essa nossa salada ela é usada muito em festas para poder enfeitar a mesa, fica um prato muito bonito. Nós vamos usar 250 gramas de macarrão fusilli ou parafuso, não sei como vocês chamam em sua região, 2 colheres de tomate sem semente, 2 colheres de cheiro verde, 2 colheres de ervilhas, 2 colheres de milho verde, 2 colheres de presunto ou apresuntado picado, 2 colheres de queijo mussarela picado, 2 colheres de azeitonas picadas, uma pitada de noz moscada, uma pitada de sal, 2 colheres de sopa de cebola picada. Aqui nós temos uma colher de creme de leite. Ele vai ser usado para dar liga a esses ingredientes aqui da nossa salada. Se você quiser, pode substituir esse creme de leite por uma colher de sopa de iogurte natural. Aqui nós temos os ingredientes para enfeitar a nossa salada fria de macarrão. Azeitonas pretas, azeitonas verdes, salsinha e cebolinha. E vamos usar também azeite a gosto. Pode usar bastante azeite, tá? Que fica muito gostoso. Esses são os ingredientes da nossa salada fria de macarrão. Nós vamos misturar em uma tigela os ingredientes aos poucos, tá, gente? Vamos colocar a cebola picada, vamos colocar o milho verde
que é amarelo, né, gente? O tomate sem sementes, a ervilha. Vamos mexer bem. Olha que bonito, gente, ó. Colorido, né? A cada ingrediente que eu coloco, eu gosto de colocar um fio de azeite. Fica muito gostoso de colocar azeite, tá? Agora nós vamos colocar presunto ou apresuntado picado. Mussarela picada. Azeitonas picadas. Mexemos bem. Colocamos mais um fio de azeite. Sempre mexendo para misturar bem. Vamos colocar o cheiro verde. Agora nós vamos colocar a noz moscada. Esparramando bem. E uma pitada de sal. Esse aqui, gente, é o jeito que nós fazemos. Mas você pode colocar outros ingredientes que quiser. Tem gente que coloca sobras de carne de churrasco desfiada, frango desfiado. Você pode colocar o que você quiser, tá? Mas nós fazemos assim, desse jeito, sem carnes. Colocamos mais um fio de azeite. E agora nós colocamos o macarrão aos poucos, tá? Mexemos bem. Gente, nós colocamos 250 gramas de macarrão. Ele rende muito, ele cresce. Então, se vocês acharem que tem muito, vocês colocam nossa receita pela metade. O macarrão, ele cresce na hora que cozinha. Olha que bonito, gente. Cheirinho bom. Vamos misturando aos poucos, para todos os ingredientes se misturarem. Então, estamos terminando de colocar o nosso macarrão. Olha que bonito, gente. Além de bonito, fica muito saborosa essa salada. Agora nós colocamos, para dar liga na nossa salada, uma colher de creme de leite. Já misturamos todos os ingredientes. É muito saborosa essa salada. Agora vocês provem o sal. Se vocês acharem que precisa mais uma pitada, vocês podem colocar mais uma pitada de sal. Agora nós vamos colocar numa travessa. Gente, olha como ficou bonita a nossa salada. Muito saborosa. E é bom você enfeitá-la para colocar em cima da mesa. Que essa é uma salada de festas de final de ano, de festa de aniversário, almoço, Dia das Mães, Dia dos Pais. Então essa é a salada que nós sugerimos. Uma receita muito gostosa, gente. Para o frango nós vamos usar 300 gramas de peito de frango picado em pedaços pequenos, um copo de água, 2 colheres de sopa de molho inglês, 2 colheres de sopa de tomate picado sem sementes, 2 colheres de sopa de cebola picada, 2 colheres de sopa de azeite. Nós falamos uma pitada, é que nós pegamos com a ponta de um garfo e uma colher, nós pegamos um pouquinho do ingrediente. Então aqui nós temos uma pitada de orégano, uma pitada de colorau, uma pitada de pimenta do reino em pó, uma pitada de pimenta calabresa e meia colher de café de tempero caseiro. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer o nosso arroz colorido são 2 copos de arroz cozidos, pode ser sobras de arroz, tá, gente? Vamos usar 2 colheres de sopa de tomate picado sem semente, 2 colheres de sopa de cenoura crua ralada, pedaços bem finos, olha. 2 colheres de sopa de milho verde, 2 colheres de sopa de ervilhas. E vamos usar também opcional para decorar a nossa receita, azeitonas e queijo parmesão ralado.
Esses são os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos fazer o frango. Em uma panela, nós vamos colocar o azeite. Nós acrescentamos a cebola. Vamos deixar ela dourar um pouquinho. Agora nós vamos colocar o frango. Agora nós vamos colocar todos os condimentos e temperos, ó. Misturamos bem. Se vocês não quiserem colocar a pimenta, vocês colocam mais tempero caseiro. Nós colocamos o molho inglês e o tomate. Agora nós colocamos a água, misturamos. O fogo está em temperatura média. Agora nós vamos tampar aqui e vamos deixar por uns 10 minutos. É o tempo suficiente para cozinhar este peito de frango. Se você for cortar em cubinhos, ele demora mais. Aí você vê. O importante é estar bem cozido o nosso frango. Enquanto o nosso frango está lá cozinhando, nós vamos fazer o arroz colorido. É só misturar os ingredientes, gente. Olha, que o arroz já está cozido. Então, nós colocamos em uma tigela maior para poder misturar. Esses ingredientes aqui são opcionais. Você pode trocar pelo ingrediente de sua preferência. São sugestões. Nós colocamos o milho. Colocamos a ervilha. Misturamos. Colocamos a cenoura ralada bem fininha. Fica uma cor bonita, né, gente? Olha. E agora o tomate. Não vamos colocar tempero, não, porque o arroz já está temperado. Lembrando a vocês que o nosso forno já está ligado, temperatura média 180 graus. Agora nós vamos passar para uma travessa. Vocês viram como é fácil de fazer, gente? Agora nós vamos polvilhar um pouco de queijo ralado por cima. Não vamos colocar muito, não, tá, gente? Vamos colocar azeitona para enfeitar. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, por 10 minutos, para dar uma aquecida no nosso arroz colorido. Aqui, gente, se passaram 10 minutos que o nosso frango está cozinhando. Já está macio. Nós podemos apagar o fogo. Está um cheirinho bom, gente. Um aroma delicioso. Agora nós vamos pegar o arroz. Olha que bonito, gente. Um cheirinho bom. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Pena que vocês não conseguem sentir o aroma que está exalando. Olha aqui. Essa receita se chama frango picante porque ela tem pimenta. Nós ainda nem colocamos aquela dedo de moça não, mas se vocês quiserem pode colocar, tá? Nós colocamos a pimenta do reino e a pimenta calabresa. O frango ficou cozidinho, olha aqui, gente. Nós vamos usar na nossa receita meio copo de margarina ou manteiga derretida, 300 gramas de biscoito de amido de milho. Vamos usar uma caixa de creme de leite, meio copo de leite comum, uma caixa de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga ou margarina, uma colher de sopa de amido de milho e uma gema. Vamos usar um envelope de 12 gramas de gelatina incolor e sem sabor. Aqui ela já está hidratada. É muito importante essa gelatina para dar consistência à nossa receita. Vamos usar 2 caixinhas de 35 gramas de gelatina sabor morango, que nós vamos usar meio litro d'água para ficar bem consistente. E aqui nós temos 1 quilo de morango, então nós vamos cortá-los ao meio. Nós separamos os maiores, que nós vamos colocar do lado para enfeitar, e os menores vamos colocar no meio. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje.
Nós vamos triturar as bolachas no liquidificador. Aí, gente, fica assim. Agora nós vamos fazer assim com todas as bolachas. Bolacha ou biscoito, cada região fala um nome, mas é a mesma coisa. Então nós terminamos de triturar as bolachas de amido de milho no liquidificador. Agora vamos misturar a manteiga derretida. Pode ser manteiga ou margarina, que a função dela aqui é para umedecer o biscoito ou bolacha. Agora nós vamos ficar fazendo assim com as mãos, olha, como se estivesse beliscando a massa. Com isso, o calor das nossas mãos vai fazer com que umedeça esta mistura. Nós sabemos que está no ponto que nós queremos, quando nós apertamos assim com a mão, olha, e fica duro. Agora nós pegamos uma forma de abrir. Se você não tiver a forma de abrir, você pode fazer numa forma transparente, numa forma de vidro. Então nós vamos colocando assim, forrando a forma. Nós forramos todo o fundo da forma. Nós não vamos levar ao forno não. Esta receita não precisa de levar para pré-assar esta massa não. Reservamos. Agora nós vamos fazer o creme. Vamos dissolver o amido de milho no meio copo de leite. Despejamos no liquidificador o leite, o creme de leite. Vamos colocar o leite condensado. Vamos colocar a gema de ovo, a manteiga e a gelatina incolor e sem sabor, já hidratada. Agora nós vamos bater por 3 minutos. Agora nós vamos colocar na forma esse creme que nós batemos no liquidificador. Nós vamos levar à geladeira por apenas 15 minutos, só para ele ficar um pouco consistente, para depois nós colocarmos o morango. Aqui nós temos 2 caixinhas de gelatina de morango, 35 gramas cada uma. Se for seguir as instruções da caixa, nós vamos colocar meio litro de água quente e meio litro de água fria. Mas para ela ficar mais consistente, nós vamos colocar somente água quente. Misturamos. Vamos deixar ela esfriar. Aqui, gente, tem que ficar nessa consistência assim, olha. Um pouco cremosa. Agora nós vamos pegar os morangos maiores e vamos colocar assim nos cantos em pé. Nós afundamos assim pela metade. Vamos fazer assim por toda a forma. Então nós terminamos de colocar os morangos cortados ao meio, como se fosse uma cerquinha. Olha que ficou bonito, gente. Agora esses outros menores nós vamos colocar aqui, olha. Colocamos o inteiro no meio e vamos colocar os menores assim. Nós terminamos de colocar os morangos por cima do nosso creme que está aqui nessa forma. Nós apertamos assim para afundar bem. Este creme que está por baixo, ele está consistente, que ele ficou na geladeira. E a gelatina já esfriou. Então nós vamos colocando devagar a gelatina por cima dos morangos. Ela não vai se misturar com o creme, porque o creme já está um pouco consistente. Essa é a parte mais importante da receita. Se você colocar a gelatina quente por cima desses morangos, você estraga tudo que você fez até agora. Agora nós vamos levar à geladeira por 12 horas, para a gelatina ficar bem consistente e facilitar o desenformar. Não é no congelador não, é na geladeira. Já se passaram 12 horas que a nossa receita estava na geladeira. Nós vamos passar uma espátula aqui no canto para facilitar o desenforme. Se vocês fizerem em forma de vidro, aí não precisa desenformar não, que aí a forma é transparente, já aparece dos lados como fica bonito. Agora nós vamos desenformá-la. Olha como ficou bonita a nossa torta gelada, gente. Agora nós vamos parti-la para vocês verem como ficou. Olha aqui as divisões, olha. A massa de biscoito por baixo, o creme e a gelatina com os morangos por dentro. Olha aqui como fica, gente. Muito gostosa essa receita. Vale a pena esperar as 12 horas para ela ficar bem consistente.